Amigos, e a Renault fez o seu statement, fez a sua declaração de amor à eletricidade aqui no Salão Internacional do Automóvel de Genebra, nessa 82ª edição. Isso significa a amostragem de uma nova geração de carros elétricos que não são protótipos, não são carros conceitos, são carros que já estão sendo comercializados no mercado francês. Aqui é o lançamento mundial do Zoe, Z-O-E, que significa Zero Emissions, zero emissões, em inglês, é uma sigla que eles colocaram em inglês, significa zero emissões. Realmente não tem no carro elétrico emissão de monóxido de carbono, dióxido de carbono, é um carro ecologicamente honesto, correto, ele aposta na sustentabilidade, que é uma palavra tão usada hoje no mundo. O problema não é esse, o problema são dois problemas ainda que afetam o carro elétrico. O primeiro problema é que vai ter que ser resolvido o problema da autonomia do carro elétrico. Ela ainda é muito limitada. A plena aceleração, o Zoe não anda mais do que 50 km. Isso é uma autonomia. Embora as pesquisas na Europa mostrem que a média de uso, por exemplo, na cidade de Paris, de alguém que tem um automóvel, que vai para o seu office, que vai para o seu escritório, ele não anda mais que 30 km. O interessante é que, por exemplo, o francês e o parisiense não se libertam do automóvel, embora tenham um dos sistemas de transporte público mais eficientes do mundo, que não poderia ser feito agora, construído agora, porque custaria trilhões de dólares. O metrô de Paris é um metrô de maior distância de linhas no mundo, com mais de 400 quilômetros de linhas dentro da cidade de Paris. Quem não andou de metrô de Paris? Todo mundo que já viajou para a França, até era uma curtição para o cara deixar o automóvel. Não, o brasileiro chegava em Paris para bancar o moderno, ele deixava o automóvel, não andava mais de automóvel, só andava de metrô. É que o Brasil tem um péssimo sistema de transporte público. Bom, eu vou resumir a história. Não interessa tanto a potência, esse carro tem um motor de 75 HPs, equivalente a 75 HPs, é bastante. Tem um pack de baterias que fica ali, ó, ensanduichado aqui na base do carro, fica na área da plataforma, ou seja, por isso que o carro é mais alto. Vocês estão vendo que a linha de cintura dele é bastante alta, motorista e passageiro vão numa posição mais elevada. Isso aqui não é brincadeira, ó. A Evelink é um parceiro, a Schneider Electric é um parceiro da Renault a nível mundial, e ela faz essa bomba caseira. Isso aqui é uma bomba de combustível de eletricidade. Você vai ligar e acoplar na sua garagem, vai ter a sua bombinha para recarregar o carro na posição lenta em mais ou menos de 6 a 8 horas. E numa posição de carga veloz, que é outro equipamento que a Renault também vende, aí de carga rápida é 1 hora somente de carga. É um carro bonito no seu design, mas vai haver esse problema da autonomia sem dúvida. Você não pode ser uma viagem numa estrada onde não tenha postos de recarga, por exemplo, uma viagem de 400, 500 quilômetros. O Brasil é um país de distâncias continentais onde o carro elétrico nem teria condição de uso, porque nós não temos simplesmente postos de recarga de baterias. Inclusive já tem planos mesmo na Europa de empresas que vão colocar postos onde você entra lá, em 2 minutos troca suas baterias, o seu pack, em 2 minutos eu não digo, mas em torno de 30 minutos você troca o pack completo de baterias, eles recarregam e você pega o outro dia, e é um sistema de recarga, de aluguel de baterias, que você pagará uma taxa mensal. Há vários problemas ainda a serem resolvidos com os carros elétricos. O principal deles é esse: a autonomia das baterias de lítio, o superaquecimento das baterias de lítio, que requer, nesse carro Zoe e nos carros elétricos, um sistema hiper sofisticado de resfriamento das baterias. O problema da colisão também eles colocaram numa posição central, porque há o perigo da explosão das baterias de lítio. Já houve caso lá daquele incêndio das baterias no Volt, nos Estados Unidos, que gerou um problema na imagem do carro elétrico da General Motors. Agora, é um dos caminhos alternativos do mundo. Bom, amigos, eu vou encerrar aqui o meu comentário com as imagens precisas do Telmo Campos, mostrando em corte o novo motor do Renault Zoe. Repare que não é nada simples, é de uma complexidade muito grande esses motores elétricos, como a energia é distribuída. Olha, eu falei da onde está repare, é todo em corte. Eu falei onde é que está o pack de baterias, olha aí onde está.
debaixo da parte do assento do motorista e de passageiros. Por isso que eles ficam numa posição bem mais elevada no automóvel. Esse carro é bem mais elevado que um carro normal, porque todo o pack de baterias de íon lítio está na parte central do carro, até para ficar mais protegido. Mas claro que eu não vou dar explicações técnicas, né? A Renault distribuiu um farto material técnico que depende de um estudo, de uma análise. Eu não posso sintetizar tudo aqui em 2, 3 minutos num comentário. Mas volto a dizer que existe um outro problema no continente europeu. Toda a energia elétrica, por exemplo, numa França, 90% é extraída de mais de 60 centrais nucleares. O poder nuclear, depois da tragédia imensa de Fukushima, de toda aquela mistificação do governo japonês dizendo que aquilo não era nada e que tem vazamento até hoje lá e tem milhões de pessoas contaminadas no Japão, ou centenas de milhares estão contaminadas por aquele vazamento terrível de Fukushima, a irresponsabilidade de um país colocar 60 usinas numa zona sísmica, numa zona sujeita a terremotos. Então, o grande problema ainda a ser resolvido é também na Europa do fornecimento de energia elétrica. Quanto à grade de energia elétrica no Brasil, que está sobrecarregada, que não é de boa qualidade, vocês imaginam colocar no Brasil uma frota de alguns milhões de carros elétricos. Nós íamos ter apagão às 5 da manhã, às 6, às 7, às 10, à meia-noite, de madrugada, nós íamos voltar a viver com velas. Então o Brasil nem está pensando em permitir a entrada na grade elétrica do Brasil de carros elétricos, porque seria uma sobrecarga insuportável. Mas na Europa, na França, já é uma alternativa real.